Olá pessoal, muito obrigado por estar comigo em mais esta aula. Esta é a terceira aula desta série que eu intitulei A Química do Gás Oxigênio e o Fôlego da Vida durante esta pandemia. Nas aulas anteriores nós vimos a composição do ar atmosférico, nós vimos por que o gás oxigênio é um gás tão importante para a sobrevivência não só nossa, mas de todos os seres vivos aqui no nosso planeta, o que ele desempenha em nosso organismo. Nós vimos também em que situação um paciente que desenvolveu complicações em virtude desta doença Covid-19, provocada por este vírus, o coronavírus, em que situação ele deve ser intubado para obter uma respiração mecânica. Sim, e também nós vimos os processos para se obter o oxigênio puro do ar atmosférico. Sim, o oxigênio que é disponibilizado aos hospitais, ele é obtido do ar atmosférico, onde 20%, em torno de 20% é de gás oxigênio do ar atmosférico. Então este gás oxigênio é retirado dali por um processo, liquefação e destilação fracionada, como é que ele é trabalhado para ser disponibilizado nos hospitais. Agora, eu quero trabalhar com vocês um aspecto bastante interessante, que é o seguinte: quanto custa respirar? Primeiramente, vamos analisar quanto de ar oxigênio, quanto de ar atmosférico, quanto de ar nós inalamos no decorrer de um dia. Isso aí está nos dito o seguinte, que a cada respiração que nós exercemos, nós inalamos meio litro de ar atmosférico. Sim, a cada respiração, dentro de uma normalidade, evidentemente, claro que se a pessoa for um atleta, está praticando algum esporte, principalmente profissional, onde há uma demanda muito maior, esses números aqui serão alterados. Mas dentro de uma normalidade, nós respiramos meio litro de ar atmosférico por respiração. E a estatística nos diz que nós exercemos 12 respiração por minuto. E isso quer dizer que 12 vezes 0,5, nós vamos inalar 6 litros de ar atmosférico por minuto. E multiplicando isso aqui por 24 horas, porque um dia possui 24 horas, deixa eu arrumar aqui este H, multiplicando isso aqui por 24 horas, e cada hora tem também 60 minutos, então multiplicando por 24 horas e 60 minutos, eu vou chegar no valor de 17 mil litros de ar, tá? De ar por dia. Então, quanto de oxigênio você respira, quanto de ar atmosférico você respira por dia, tá? Lembrando sempre que não é de oxigênio puro, porque nós vimos que a composição do ar atmosférico é em torno de 20% de gás oxigênio. Tá? Em Curitiba é um pouquinho menor, ao nível do mar gira em torno de 21%. Em Curitiba é um pouco menor de 21%, beirando em torno dos 20%. Então, de ar atmosférico, nós respiramos 17 mil litros de ar por dia. Agora, como a quantidade de oxigênio não é 100%, é em torno de 20%, de oxigênio nós vamos respirar 17 mil vezes 20%, vai me totalizar 3.400 litros de gás oxigênio por dia, ou seja,
a demanda diária de gás oxigênio para uma pessoa dentro de situações normais é de 3.400 litros de gás oxigênio. Bom, agora, esses 3.400 litros de gás oxigênio, ele vai ser quanto em massa? Tá? Quanto em massa? Bom, nós sabemos que o volume molar é o volume ocupado por qualquer gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde nós temos a temperatura 0 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera, qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Então, quantos mols e qual é a massa de oxigênio que nós respiramos por dia? Em litros, é 3.400 litros. Em mol, ou seja, se um mol me ocupa 22,4 litros, esse aqui é o volume molar. Então, 3.400 litros vai me ocupar X. Esse X vai ser 3.400 divididos por 22,4, vai me dar 151, ou seja, o número de mols, 151,78 mols. Então, quanto de oxigênio eu respiro por dia? Transformando em mols o volume de gás oxigênio pelo volume molar, né? 22,4 é o volume molar, qualquer gás ocupa este volume, eu vou ter 151,78 mols. Agora, e em massa, quanto isso me corresponde? Bom, para eu calcular a massa correspondente a esse valor aí, eu tenho esta expressão do número de mols. Número de mols, massa em gramas, dividido pela massa molar. O gás oxigênio, a massa molar dele, a massa molar do gás oxigênio vai ser oxigênio duas vezes, porque temos 2 oxigênios na fórmula do gás oxigênio, vezes a sua massa atômica, que é 16. Então, vai dar 32 gramas por mol. Muito bem, então a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. O número de mols nós já sabemos que é 151,78. Então, o número de mols aqui, 151,78 mols. E a pergunta está exatamente aqui, na massa em gramas. Então, eu vou colocar o 151,78 aqui, o 32 aqui, e aí eu acho a massa em gramas. Muito bem, vai ser 151,78 mols igual a massa em gramas dividido por 32 gramas por mol. Muito bem. Então, esse mols corta com este mol, eu passo 32 para lá, ele está dividindo, passa multiplicando. Fica 32 vezes 151,78, que vai me dar 4.857 gramas. Então, a massa de gás oxigênio que nós respiramos é 4.857 gramas, ou em torno de 4,8 quilogramas de gás oxigênio. Muito bem. Então, nós temos o número de mols que nós respiramos no decorrer de um dia de gás oxigênio. Nós temos o volume de gás oxigênio que nós respiramos no decorrer de um dia, que está aqui 3.400 litros, e nós temos o número de mols e também temos a massa. Agora, isso aqui em reais, se eu tiver que comprar essa massa de gás oxigênio, esse volume de gás oxigênio, quanto que eu iria gastar por dia para poder respirar? Então, eu fiz aqui uma cotação nesta empresa aqui, São Paulo Oxigênio. São Paulo é um grande polo industrial no país, então há uma disponibilidade muito boa de praticamente tudo que se precisa. Então, na cidade de São Paulo, nós vamos ter aqui este valor. Observe,
3 litros de uma recarga de gás oxigênio, custando em torno de R$ 70. Bom, 3 litros. Aqui, dentro deste cilindro, o gás oxigênio ele está em alta pressão, ele não está no estado líquido. Lembre-se que quando nós estudamos aqui a maneira com que é extraído o gás oxigênio na atmosfera, ele é extraído na forma líquida e para ele estar contido neste cilindro, ele está numa pressão elevadíssima, em torno de 150 atmosfera, ou seja, 150 vezes esta pressão da qual nós estamos submetidos aqui no ar atmosférico. Então, nós temos a pressão 150 atm, nós temos o volume de 3 litros, nós temos a temperatura, vamos pegar aqui a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, que em Kelvin, tá? Em Kelvin vai dar 298 Kelvin, a temperatura tem que ser na escala Kelvin e não na escala de graus Celsius para efetuar os cálculos. E nós temos aqui uma constante universal dos gases, que é 0,082, atmosfera, litros divididos por mol e Kelvin. E aí eu quero saber quantos mols estão contidos dentro deste cilindro. Para isto eu vou usar a equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron. Esta equação aqui, ó. Pressão vezes o volume igual o número de mols vezes a constante universal dos gases e vezes a temperatura. Esta é uma equação interessante aqui, tá? A equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais, e nós vamos trabalhar com ela. Nós queremos saber quantos mols de gás oxigênio estão contidos aqui para a gente transformar esses mols em gramas e saber quanto é que nós gastaríamos para respirar no decorrer de um dia. Então, eu quero saber o valor do N. Eu vou passar o RT para lá, eles estão multiplicando, passa dividindo. Fica número de mols igual pressão vezes volume dividido por RT. A pressão é 150 atmosfera, o volume é de 3 litros, a constante universal dos gases é 0,082 atm, litros, Kelvin e mol, vezes a temperatura, que é 298 Kelvin. Muito bem, eu divido esse litros com esse litros, esse atm com esse atm, esse Kelvin com esse Kelvin, vai me sobrar apenas o mol, que é o que eu realmente preciso. Bom, então, 150 vezes 3 vai dar 450. 0,082 vezes 298 vai me dar 24,4. Então, vai ficar 450 dividido por 24,4. Eu vou chegar em 18,4 mols. Então, quantos mols de oxigênio, de gás oxigênio, tem aqui nesse cilindro de 3 litros? 18,4 mols. Agora, qual é a massa? Para isso, eu vou usar novamente a fórmula de número de massa, número de mols igual massa dividido pela massa molar. Tá, o número de mols é 18, a massa molar 32, pois nós já calculamos aqui, ó. A massa molar do oxigênio, 32. Muito bem, então nós temos aqui o 18,4 igual a massa, que eu quero saber, divididos por 32 gramas por mol. Aqui, 18,4 mols, tá? Então, aqui nós temos a unidade que é mols. Mols corta com esse mols, aí eu passo 32 para lá multiplicando, eu vou obter a massa de gás oxigênio contida neste cilindro de 3 litros vai ser de 589 gramas, aproximadamente 589 gramas. Então, eu tenho que 589 gramas me custa em torno de 70 reais. Então, veja, 589 gramas de gás oxigênio me custa em torno de 70 reais.
Agora, qual é a massa de gás oxigênio que eu respiro durante um dia todo? 4.857. Então, 4.857 gramas eu vou pagar. Eu vou fazer 4.857 vezes 70 dividido por 589. Isso aqui vai me totalizar um valor de 576,9 reais. Então, veja quanto, baseado nesta cotação desta empresa São Paulo Oxigênio, quanto que eu iria gastar por dia respirando uma quantidade de oxigênio necessária. 576,9 reais. Bom, este aqui é um cálculo para efeito assim, pedagógico, didático, excelente. Nós trabalhamos com a equação de Clapeyron, nós trabalhamos com o número de mols, trabalhamos com a massa molecular, massa molar, fizemos vários cálculos aqui, volume molar, bastante interessante. Tecnicamente pode não ter tanto valor assim, mas dá uma ideia interessante do quê? Do quanto que a natureza é importante para nós. E nós devemos sim preservar, cuidar, zelar pela natureza para que ela possa cada vez mais poder nos dar as condições ideais para que nós possamos respirar. É isso aí, meus estimados alunos, amantes da química e do conhecimento. Qualquer questão, qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários e eu estarei, na medida do possível, interagindo com vocês. Um abraço, foi muito legal tê-los aqui comigo. Até a próxima!